Chegando lá, eu vi que ele estava com esse hematoma no rosto, com o pé sangrando. Estava um pouco lento nas respostas, tentei conversar, mas ele não lembrava de nada. E ele me falou que sabe que caiu, mas não lembra, não sabe por quanto tempo ficou caído, não lembra quando acordou. A gente tem a primeira medicação dele que é feita às 8 horas da manhã. Então abriram a porta do quarto às 8 horas da manhã. Então a gente não sabe por quanto tempo ele ficou desacordado, se ele teve algum trauma, se ele teve algum dano neurológico. Essa é a nossa preocupação, se tem algum coágulo. Ele já tem 70 anos de idade, tem comorbidades, está tendo todos os seus direitos violados. Então, assim, é bem difícil e bem preocupante, porque o hospital está do outro lado da pista, mas até agora ele não pôde ser liberado para receber esse atendimento. Então isso nos preocupa bastante como família, como esposa. Ele ficou em jejum justamente por conta dos exames. O excelentíssimo ministro não autorizou e a gente ficou nessa expectativa. Então fui lá em casa rapidinho, preparei a sopinha dele, trouxe, porque à noite ele precisa de alimentos mais leves, uma fruta, e foi entregue agora. Então em nenhum momento eu estive com ele, depois dos 30 minutos de direito, tá? É bom esclarecer, porque o fato de estarmos aqui não quer dizer que estejamos com ele. Eu fui logo em seguida, assim que o Carlos pôde estar com ele, eu fui atrás do perito para saber o horário que tinha sido aberto o quarto dele, para saber o momento exato que ele recebeu os primeiros socorros. Então conversei ali com o perito, ele falou que de início que ele deveria ir ao hospital para fazer esses exames, para a gente averiguar o que de fato tinha acontecido. Voltei, solicitei uma conversa com o delegado e pedi para ele, para a gente poder levá-lo ao hospital. De prontidão ele aceitou, pediu para que a polícia militar viesse dar esse suporte. Nós já estávamos saindo, inclusive eu fui na frente com o Carlos para recebê-lo e a gente teve a notícia de que o ministro pediu para que subisse a petição. Então, assim, ele não está. A execução penal, né, diz que ele pode receber esse atendimento. Nós ficamos relativamente preocupados porque falaram que ia ter um SAMU aqui para poder atendê-lo, se tivesse alguma emergência, que ele poderia vir para cá, que ele teria todo o atendimento necessário, emergencial. E a gente está vendo 8h24 da noite, não tem resposta da PGR. Então o ministro pediu uma nova petição, nós fizemos uma petição detalhada, periciada, e até agora a gente não tem nenhum retorno. Então foi isso que aconteceu. O Dr. Brasil Caiado informou para a gente agora há pouco sobre sinais que ele tem visto ao longo do dia de apatia, enfim, outros sinais que ele vem apresentando, já que o doutor pode ter acesso ao ex-presidente. Então como que vocês ficam da família em relação a essas atualizações? Então, eu já tinha até falado com vocês, da última internação ele teve um episódio que me preocupou bastante. Como se fosse uma convulsão, até falei com os médicos, ele tem 1,85 m, ele se debateu, as pernas saíram da cama e ele não acordou, então ele não se lembrava de nada. Então, assim, ele tem risco de queda, né? A questão do ministro ter colocado no relatório que não houve agravamento do estado de saúde dele, mas essa questão ele tem que ser acompanhado em casa. Ele tem o refluxo, ele passou por uma cirurgia de 12 horas, ele não tem uma alimentação mais como a nossa, a alimentação dele tem que ser fracionada. Ele tem esse cuidado que eu tenho com ele à noite, quando ele tem as apneias, eu estou sempre ali ao lado virando ele, as crises de soluço, enfim, ele precisa de um enfermeiro, na verdade, ali dentro do quarto. Ele está sendo negligenciado, ele está sendo torturado, ele está num quarto trancado, que só pode ser aberto quando ele tem que tomar medicação. A primeira medicação do dia às 8 horas da manhã, isso nos preocupa. Se eu pudesse, eu ficaria ali sentada, eu não posso fazer nada. Eu peço a Deus para que proteja ele, livre ele de todo mal. Mas é uma mancha para a instituição se acontecer alguma coisa com meu marido. Mais uma vez, não é possível que mais uma vez vai ter sangue de inocente na mão do excelentíssimo ministro e do Gonê. Michele, por gentileza, a senhora mencionou que um perito havia conversado com a senhora falando sobre a necessidade de talvez passar por exames, mas nos relatórios e até na nota que foi divulgada à imprensa, é falado em observação, mas não em recomendação de exames. Então, você confirma essa informação de um perito conversando com a senhora a respeito de fazer exames? Eu conversei com ele mais cedo junto com o Brasil.
Inclusive, eles falaram para o Brasil fazer o requerimento para levá-lo ao hospital. Estava tudo certo. Depois chega a notícia de que ele deveria ter uma petição com o laudo da perícia e com os pedidos de exame. Então a gente não entendeu nada. Quando saiu a primeira matéria falando que ele não precisava passar por essa avaliação, eu chamei novamente, fui para a sala do delegado, junto com o Brasil, Carlos, todo mundo, o Saxida, e conversamos com ele para a gente esclarecer. E o relatório é que realmente ele teve um traumatismo craniano leve e ele precisa de avaliação. Agora eu não sei aonde está se perdendo essa informação, mas como ele falou, ele precisa fazer essa bateria de exames para saber o que de fato aconteceu. Até para saber se é por conta da medicação que ele toma desde abril, por conta do soluço, ou se ele está tendo algum quadro convulsivo. A gente não sabe o que de fato está acontecendo. Até porque ele teria relatado à Polícia Federal, isso consta do relatório, que ele sentiu tontura, então, na data de ontem? Na verdade, ele tem labirintite. Ele deveria fazer também a fisioterapia para fortalecimento dos membros inferiores, até por conta das cirurgias também, liberação miofascial, e ele não está tendo, ele não está conseguindo fazer a fisioterapia. Foi negligenciado 2 vezes, então é no horário que eles definem. O nosso horário de visita, às terças e quintas, de 9 às 11, no período de 30 minutos. Alguns médicos liberados, a fisioterapia então é menos importante para eles. Só que a fisioterapia é muito importante pelo quadro de labirintite. Então toda hora você percebe que ele está desestabilizado. Isso não é de agora. Isso é desde quando ele começou a tomar medicação. Então assim, são várias comorbidades, sabe? Ele realmente inspira cuidados e a gente se preocupa com isso como família. Ele poderia muito bem estar dele, ele não vai fugir. Ele nunca passou isso pela cabeça dele, até porque ele teve a oportunidade de não voltar para o Brasil, ele voltou. Ele não vai fugir, ele não precisa disso. Eu preciso que ele esteja dentro de casa para que eu possa cuidar dele. Então, ele na rua ele não vai receber uma facada, ele não vai receber um tiro, não vão derrubar o avião dele, mas estão torturando ele dentro de um quarto, trancado. Um ex-presidente da República, por que a balança só está pesando para o nosso lado? Por que o ex-presidente teve todas as regalias, que a gente sabe, de tamanho de cela, de visitação, de tudo? Eu não estou exigindo visitação íntima, não é nada disso. Eu nem conheço o quarto do meu marido, eu vou para uma sala de atendimento. E não menosprezando também o estado de saúde do ex-presidente Collor, mas ele foi liberado porque ele tem apneia do sono. Meu marido também tem, e gravíssimo. E se ele passa por tudo isso, é porque em 2018 um ex-pistolista atentou contra a vida dele. Isso é fruto de um atentado. Então a gente espera assim, o bom senso do ministro Alexandre de Moraes, o bom senso do ministro Gonê, que já tem uma vida ceifada, que é a do Clezão. E a gente não quer que aconteça isso com o presidente, que não cometeu nenhum crime, que não é corrupto e que está aqui pagando por uma coisa que ele não fez. O golpe está nos Estados Unidos, todo mundo sabe. Todo mundo aqui é inteligente, sabe que isso não tem nenhuma possibilidade de ter acontecido.